Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar a revisão que a gente começou no vídeo anterior para especificamente concurso público. No nosso caso, a gente está bem focado no CNU, né? Concurso Nacional Unificado, mas serve para qualquer concurso público, porque a gente está aprendendo as regras que orquestram, né? Que ditam o que é certo no que se refere ao português, né? Então, vamos lá, vamos continuar nosso exercício aqui de revisão. Bom, então a próxima matéria aqui vai ser dentro dessa grade que a gente coloca como ortografia, acentuação gráfica. Tá. Então, antes de aprender a acentuação gráfica, né? A acentuação gráfica ela é um símbolo que gerencia para nós entre um acordo de palavras qual que é a modal do tom, né? Então a gente tem o tom assim e em algum local a gente vai ter essa diferença que é chamada de contraste na palavra, né? Contraste da palavra. Então esse contraste da palavra é um caso que a gente chama de tônico. É o tônico da palavra, é onde que a gente tem uma contração, né? Bom, e para a gente encontrar o lado tônico que a palavra empreende, a gente precisa de dividir a palavra. Só que dividir a palavra é algo muito difícil, né? Nossa, dividir palavra é algo muito difícil, porque a palavra, ela é para nós algo que é concreto, né? Ela representa o concreto. Então, como a palavra representa algo concreto, a palavra ela representa algo concreto, né? E esse algo concreto, esse alvo que aciona para nós algo material, vai pro imaterialismo, né? Então a gente tem um imaterialismo lógico de assumir esse concreto, né? Então a gente abre essa navegação por fluidos. E o que nos ampara obviamente, o lado tônico da cifra, da palavra, né? Então, como que a gente faz para quebrar esse algo concreto? A gente separa ele em partes. E a palavra, as partes da palavra são chamadas de sílabas. Sílabas são estruturas que formam as palavras. As sílabas, elas funcionam como um conjunto adequado para soar, né? Então esse soar a gente coloca assim, soar o que? O acordo de sons
que conseguimos emitir. Emitir de forma oral. Não, isso aqui é encantável, né? É encantador isso, né? Quando o homem coexiste em si, se ofuscando a partir das emissões de sons e organizando esses sons a partir desse universo que a gente chama de soar, né? O famoso soar, ele começa a se encantar, ele começa a cantar as matérias, encantar as matérias. E aí essas matérias são transportadas por encantamento. Olha que massa, né? Você consegue transportar encantamentos, matérias por encantamento. Então a gente tem o universo de transporte ativo para a célula, né? Então acelera a célula pode acelerar ou frear. Para quê? Para dirigir contraste intencionalmente. Contraste intencionalmente na palavra. E isso aqui é muito belo. É tão belo que até hoje a gente se encanta com isso, a gente trabalha com isso, a gente constrói com isso. Até hoje, isso aqui é alvo de atividade, de prazer, de pai para filho. Então, a gente dividindo esse universo, a gente tem as consoantes e as vogais. As vogais a gente tem, ó, A, E, I, O, U. E todas as sílabas são formadas por, no mínimo, um desses elementos aqui, ó. Então, todas as sílabas, elas precisam ter pelo menos um desses elementos. Olha que legal, cara. Olha que belo, que belo, que belo, que belo, que belo. Vamos pegar aqui, ó. Vamos construir um sistema dentro da nossa combinação. E aí disso, para a matéria, né? Para apertar a matéria, a gente se envolver na matéria, a gente tem, né? Uma tabela, né? Olha só, a gente tem uma tabela de consoantes que a gente chama de alfa e beta, né? Então a gente tem o alfa e o beta. Olha que legal. Olha que incrível, né? Pá! Pegando todas as matérias para a sua surpresa, para a sua inscrição, né? Ou descrição. É fascinante, né? É fascinante todo esse universo. Mas para desmontar, então, a gente tem as consoantes e as vogais. E uma sílaba, para ser uma sílaba, a gente tem que ter uma vogal e uma consoante, pelo menos. Senão a gente tem apenas uma letra. Em alguns casos, uma letra vai se passar por uma sílaba. Em alguns casos, uma letra se passa por sílaba. Por quê? Porque nesse caso, ela
ela influencia a palavra, é, ela influencia a palavra como uma sílaba, no sentido da construção dessa palavra. Então a gente precisa de aprender a dividir as palavras para aprender acentuação gráfica, né? Então vamos lá. Como separar sílabas? Para separar sílabas, pronuncie a palavra em voz alta e bata uma palma a cada sílaba que você pronunciar. Utilize um hífen para separar as sílabas na escrita. Regras importantes incluem não separar ditongos e tritongos. Então vamos pegar pelas regras. Primeira forma é você soar a palavra e em cada som diferente bater uma palma. Palma e acrescentar o hífen. Para quê? Para separar essas palavras. Por exemplo, K, bate a palma, Zá. A gente nota que o som K ele está bem inteirado, né? E ele se inteira. K, Sa, K, Sa. Então veja só, aqui a gente tem uma vogal, uma consoante e uma vogal. Uma consoante e uma vogal. E aí isso tem uma certa adequação de soar, né? A gente tem essa combinação que é bem, eu diria, bem transponível para o C, porque o C consegue se cercar, acho que é com C, né? Se cercar desse som, de dizer isso, né? Então o ser humano habita-se com essa construção, porque ele fonologicamente interage com esses tons, né? É muito legal isso. Então essa é a primeira forma. Só que a gente precisa de lembrar de uma coisa aqui, porque no universo das palavras, a gente tem vários tipos de combinações. Essa aqui é uma combinação muito simples, mas a gente tem várias combinações que vão além do que a simplicidade pode dizer no primeiro momento. Então a gente tem, regras importantes que incluem a separação de ditongos. Então a gente tem regras para separar ditongos e tritongos. Separar o dígrafo e ditongo e dígrafo, como e outros como SC, SC cedilha, XC, e não separar. E, por exemplo, SC, SC cedilha e XC. E também a gente tem outras regras para não separar o CH, LH, NH. 3, Não separar. Vou fazer aqui, Não separar os dígrafos. CH, LH, NH.
LH, NH, GU, NH, GU e QU. Esses aqui, ó. Olha que bacana, né? Como fazer para separação silábica? Pronuncia, diga a palavra em voz alta e note cada vez que você abre a boca para pronunciar um som. Cada vez que você abre a boca é uma sílaba. Muito cuidado com esse critério, porque ele deve ser usado sempre, porém, em alguns momentos você vai precisar de um estudo mais aprofundado do que apenas a pronúncia, né? Então a gente tem a pronúncia e a hífen, né? Use o hífen para separar as sílabas na escrita, por exemplo, casa, cachorro e refúgio. Regras importantes. Vamos lá. Vamos criar aqui um controle de regras. Porque como são muitas regras, a gente precisa de colocá-las em um canil. Na verdade, uma tabela, né? Canil de dados. Canil de regras. Que regras? Ditongo. Os ditongos RR. Não, pera aí. Os ditongos e tritongos não se separam, pois são encontros de duas ou três vogais que formam um único som na mesma sílaba. Exemplo: chapéu. Chapéu. Aqui, ó, ditongo é o. Não se separam. Tritongo. Não se separam. Aqui, ó, vamos lá. Praia. Olha só, nesse caso aqui, ó, houve uma vogal sozinha. Então, para ela estar sozinha, a gente tem um motivo sério para isso. É porque ela é antissocial? Não, é porque na relação silábica a gente não pode separar isso aqui, ó, que é o tal do ditongo, né? E aí a fica sozinha, né? Não é praia, né? Olha só. Animais. Olha só. Esse ditongo. Vou ver aqui, ó. Exemplos. Tritongo. Então, alguns exemplos aqui de palavras com tritongos. Vamos ver. Ó, uai. Então, se for separar essa aqui, ó, seria Uruguai. Bate a palma. Aqui, ó, sílaba e consoante vogal. E o guai. Por que o guai?
Porque a gente tem um tritongo aqui, ó. Paraguai. Uai. Auai aí. Apaziguou. Ou. Ou. Wei. Wão. Iguais. Então é só lembrar disso na hora de desapertar a atenção que às vezes se encontra apertada pelo motivo de esperar ponto disso, né? Olha só, disparar ponto disso, de esperar. Muito chato ter que viver assim, né? Mas é a regra social. Dígrafos são separados. Então, os dígrafos, eles são separados. Então, todos os RR, SS, SC cedilha, todos eles vão ser separados. Exemplo, carro, carro. Que isso? Esse aqui eu não entendi, não. CCO. Ó, não são separados os dígrafos. Agora, tem alguns dígrafos que não são separados. Lembrar aqui. Então, vamos... Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer uma coisa. Eu ainda tenho que aprender bastante. Ah, achei. Eu consegui, ó. Inserir uma tabela. Essa aqui é para elemento texto, né? Vamos escrever na tabela. Então, são separados. O RR, o SS, o SC, o SC cedilha e o XC. E agora não são separados, não separa. Quais dígrafos que não separam? O CH, o LH, NH, o GU e o QU. Ali, ó, o queijo, exemplo, ó. Queijo, quente. Alguns exemplos, deixa eu só arrumar aqui.
Vendo? Vou pegar mais os exemplos aqui. Esse aqui ficou ruim. Pouco. Esse exemplo tá muito ruim. Aí, vou pegar esse aqui, ó. Então, se tiver CH aqui, ó. Aqui, ó. O CH vai ser duas duas consoantes. Então, as duas consoantes não vão ser separadas, né? O NH, o GU e o Q1. Nesse caso aqui são uma vogal e uma consoante. É que elas são meio que mudas, né? Ó, Gwen. Elas meio que... Elas se dilatam com a outra referência, ó. Em, Gu, Gwen. Forma quase que um unissom, né? Gwen, Quei, Kei, Kei, né? Cueijo. A gente não fala cueijo, a gente fala na boca queijo, queijo. Gente, aguente, aguente. Entende? Tem outra coisa aqui, ó. Hiato. As vogais que formam hiatos. Hiatos. O que acontece? As vogais que formam hiatos, vogais que se encontram em sílabas diferentes. O que são hiatos? São vogais que se encontram porém em sílabas diferentes. O que vai acontecer com ela? São separadas. Exemplo, dia, voo. Então, são separadas. Exemplo, dia. Olha o que acontece. Dia. Dia. Então, dia. Nesse caso aqui, a gente não tem um ditongo, né? A gente vai ter um hiato. Vou. Mesma coisa. Vou. E dígrafos com L e R. Vamos ver esse caso aqui, ó. Dígrafos com L e R. Encontros de consoante I ou consoante R não se separam, pois formam uma só sílaba. Então, os dígrafos com L e R, encontros de consoante e... Peraí. Dígrafos com L e R, encontros de consoante mais I ou consoante R não se separam, pois formam uma só sílaba. Como assim? Exemplo prático. Palavra. Alemanha. Vamos ver essa regra aqui que eu não entendi. De novo. Dígrafos com L e R. Encontros de consoante
mais o L ou a consoante R, por exemplo, não se separam, pois formam uma só sílaba. Não se separa. Exemplo prático de quê? Alemanha. Vou pedir exemplo aqui que eu não entendi. Os encontros consonantais puros, também chamados de grupos consonantais, onde uma consoante é seguida por L ou R e não se separam na sílaba, incluem grupos como BL, BR, CL, CR, FL, FR, GL, GR. Exemplos: então esses aqui são exemplos, né? O L aqui, ó, é o encontro consonantal de duas consoantes, né? Encontro consonantal. A gente não vai se separar eles. Ao G, as PL, a PR, TL, TR. Exemplos de palavras como esses encontros são ao bloco, ao BL, né? Bloco, branco. Importante aqui, ó. BR, braco. Só que não é branco, é branco. Claro, claro, cravo, flores, ó, flores, fraco, glória. Aqui, ó, importante. Grande, plano, prato, prato, trabalho. O LH aqui também. Dragão, ao DR, dragão. E aqui a gente tem um ditongo, né? Nesse caso é decrescente. Dragão, vru. Que isso? Vrusta. E outros. Acho que. Vamos escrever direito. Então, esse aqui é bastante legal. Cadê? E aí, dito isso, a gente consegue aprender sobre acentuação gráfica, porque a acentuação gráfica vai marcar para nós, a partir de regras, né, por meio de regras e usando a sílaba mais forte, né, iremos adequar
o acento. Porque o acento é um recurso gráfico que ajuda na leitura, né? Na consagração da palavra, a, a um elemento da modalidade que lança ela mais próxima daquilo que ela intercepta no sentido da influência oral. Então, é basicamente isso que a gente vai fazer. Vou deixar esse vídeo aqui. Vou deixar esse vídeo. Aí voltou a câmera. Vou deixar esse vídeo solto. E no próximo vídeo eu gravo sobre os recursos. Deixa eu só voltar aqui porque eu acho que tô achando que a câmera deve ter travado no meio do vídeo e não ter passado os slides aqui, né? Deixa eu só voltar os slides. Então, vamos ver quais são os slides. Começa aqui, ó. Então, esse aqui é o primeiro slide. Esse aqui é o segundo. Esse é o terceiro. Esse é o quarto. Quinto. Sexto. Sétimo. Oitavo. E nono. Então é assim que a gente consegue driblar as falhas de recursos, né? A gente se acalma e tenta utilizar, né, dentro daquilo que nos sobra a melhor posição, né, que nos dá. Então no próximo vídeo eu volto para revisar sobre o acento gráfico. Um abraço para todos e fui!